final passa de novo para quem não viu. Mas eu não estou transmitindo. É isso que eu não estou entendendo. Será que não... Sei lá, sabe lá Deus, então. O povo já tá curtindo. Eu mesmo tirei, eu tinha uma versão que eu tirei do ar, né? Eu tirei porque estava desatualizado. Eu não tenho mais no meu YouTube, né? Eu vou colocar de novo amanhã só. Ó, então vamos lá, boa sorte, vamos lá, então. Olá, boa noite a todos e a todas. Me chamo Rafael Cardoso e tenho a alegria de mediar e apresentar esta live de lançamento de Epifania, contando com a presença dos membros da equipe deste curta para um bate-papo. Entre os assuntos, claro, a produção do curta, mas também os caminhos de sua realização, inclusive como produção independente, a relação fundamental com a arte e a cultura, especialmente neste tempo tão difícil de pandemia. Antes, claro, vamos fazer a apresentação da equipe de Epifania, não é? Vamos começar com Rodrigo Paziani, produtor, roteirista e diretor. Paulo Alexandre, ator, com participação ativa na direção de fotografia e montagem e edição. Juliana Venda Batista, atriz com presença marcante na direção de arte, e Danilo Paziani, responsável pela trilha sonora. Menciono aqui também o quinto elemento, o Will Stort, que cuidou da edição de som e encontra-se hoje nos auxiliando no gerenciamento técnico desta live. Boa noite, gente! Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Muito boa noite. Mais, vamos boa ao que interessa. E aí, beleza? Boa noite. Ô, gente, olha, que bacana. Que bom poder encontrá-los, né? Bom, vamos começar aqui o nosso bate-papo. E a primeira pergunta, eu imagino ser aqui direta, né, para o Rodrigo. Rodrigo, como roteirista, diretor do curta, conta pra gente. Como que se deu esse processo criativo do curta? De onde saiu, afinal, o Epifania? Muito boa noite, Rafael, os colegas de equipe aqui, companheiros de equipe, Will, Danilo, Paula, Ju. Quero agradecer a presença de todos e todas nessa live. Para mim é uma emoção muito grande, né? Um princípio, um início aí de uma caminhada de tentar investir nesta área, nessa formação, uma coisa que eu sempre quis, né? E acho que, em primeiro lugar, a primeira coisa é fazer três apontamentos aqui, né? Primeiro, desejar aí um feliz dia dos trabalhadores e trabalhadoras para todos os trabalhadores desse país, que tanto sofrem, mas que tanto labutam e lutam por seus trabalhos, por seus direitos. Acho uma data importante. Não poderia deixar de mencionar a importância do curso de cinema online que eu participei no ano passado e começo deste, na Academia Internacional de Cinema.
Quero fazer um agradecimento particular aqui à academia, que me ajudou fundamentalmente a ter os princípios basilares, né, e fundamentais da produção cinematográfica. Falo aí em nome da professora Terezinha Cipolotti, professor Martim Artmaier, que foram os coordenadores do curso, né, desse curso, mas falando em nome de todos os professores, é uma renca de nome. E, evidentemente, agradecer aqui a essa equipe, né? Esse filme não poderia ter acontecido sem mim, sim, mas sem a equipe que aqui está. Sem o Paulo como ator, como colega que me ajudou muito na parte de direção de fotografia, montagem, a Juliana também como atriz, a ela e a família dela, Dona Iris, João Arthur, Dona Irma, por ter cedido a locação de onde fizemos as filmagens, né, onde focamos, né, essa filmagem de Epifania, e também a participação dela na direção de arte, e o Danilo, meu irmão, né, uma coisa muito bacana tê-lo aí na produção da trilha sonora, e o Will, que uma grande presença, uma grande surpresa, uma boa presença, nos ajudando aí na parte de desenho de som, técnica, né, a parte de edição de som, que foi importante para que o filme ganhasse em qualidade. Isso é importante, eu gastar uns minutinhos, né, para trazer todos esses atores, né, e isso porque é um mini curta-metragem, né, o tamanho do trabalho, o tamanho do envolvimento, o tamanho da sua envergadura. Mas de onde surgiu essa epifania, né? Vou tentar não me alongar, mas ela não surgiu como uma epifania. Ela surgiu como um drama, né? Como um drama que eu vivi desde o primeiro momento em que fui convidado a pensar no curso de cinema sobre um roteiro que deveria se transformar, ao final, num curta-metragem de até 5 minutos, como um trabalho final, um trabalho de conclusão. E como fazê-lo, né? Desde o início, me veio à mente alguma coisa que tivesse a ver com o meu universo. Então, para quem for assistir o curta-metragem, ou esse mini curta-metragem, há uma relação intrínseca que atravessa um drama e que não tinha nada a ver com Epifania, a princípio, né? Tinha a ver com outra proposta que era temática, né? Que era a procrastinação, que é algo que não é do meu calibre ou da minha trajetória só, mas que atravessa a trajetória de muitas pessoas. E que, em meio à pandemia, isso me aflorou mais ainda, né? O desejo de realizar tantas coisas e, às vezes, isso não ser concretizado. Isso estava me criando uma agonia, e essa agonia precisava se converter num êxtase, né? E o desdobramento dessa agonia no êxtase, ela começou a ganhar forma quando eu comecei a pensar nessa perspectiva, de partir de um drama psicológico, de um drama interior, mas que não fosse exclusivamente meu, que ele ultrapassasse, né? E à medida em que o Paulo aceitou ser esse personagem, isso já era um limite para que fosse um filme somente meu, né? Um filme que falasse de mim. Ele é um filme que falava de um personagem, né, que vive um drama particular num mundo peculiar, numa prisão, como diria Eduardo Coutinho, né, circunscrito num ambiente muito bem delimitado, aonde esse drama ia se desdobrar num misto de fantasia, num misto de uma presença de uma dimensão onírica e de algumas perturbações que viriam e que, no caminho, foram sendo modificadas. E aí eu tenho que, mais uma vez, convocar aqui, né, a presença dos colegas. Paulo e Juliana foram fundamentais na construção, não apenas de seus personagens, mas no diálogo que eu tive com eles com o roteiro. Então, esse filme, ele é um filme partilhado, ele é um filme coletivo e é um filme plural. Não, apesar de ter marcas específicas que delimitam, né, quem estava onde, mas foi partilhado. E o roteiro também foi. E eu devo muito ao diálogo com a Juliana, né, com o Paulo, pensar essa perspectiva de transformar a procrastinação em algo que trouxesse uma mudança no personagem, né, que trouxesse uma mudança de perspectiva, ainda que perturbadora, que propiciasse um alento, uma mudança, o que no campo do cinema se chama de o arco do personagem, né? Que esse personagem passasse por uma mudança e que essa mudança
ao final, ela viesse distinta daquilo que ela se apresentava no início, né? Como uma situação de agonia, como uma situação de uma coisa, uma pequena situação estertorante, assim, do não resolvimento, né? Então, essa fricção entre não resolvimento, uma certa agonia, um certo drama da não realização, se convertendo numa realização, né? E acho que isso se confunde com o próprio processo fílmico. Então, fazer o filme e construir, né, a mise-en-scène, né, ou construir a narrativa do filme, andou paralelamente. E todos aqui envolvidos, de maior ou menor grau, tiveram uma presença, né? Posso falar, por exemplo, da presença da trilha sonora, né? A trilha sonora do Danilo, mas é uma trilha sonora que tem composição do Grupo Arado, né? Quarteto, é uma música muito bonita, né? Do José Matsumoto Brau, que termina, né? No piano com o próprio Will, né? E que dá um lirismo, né? Que dá uma beleza para o final. Eu diria até que ele ganhou o final, né? Ele foi até comentado na banca, ele ganhou o final, porque a música dá tons bastante belos, uma beleza esse final, sendo que o espectador, o que ele via antes é algo mais perturbador, embora envolvente, perturbador e envolvente a partir das cordas, né, das cordas do contrabaixo, que o meu irmão trabalhou muito bem aí, na sua fluência, nas suas mudanças rítmicas, para acompanhar o material visual, né? Mas é isso, eu acho que o resto, eu acho que a gente teria muito o que falar, né? Eu acho que os colegas aqui, os outros membros da equipe, têm coisas para dizer também, e por mais que eu ficasse uma hora falando aqui, eu nunca falaria do filme, né? Eu estou falando de uma certa leitura parcial e que não dá conta. Acho que os colegas poderão nos ajudar aí com as suas perspectivas também. Mas essa foi a pegada do filme, né? Chegamos nela aí. Rodrigo, que bacana, que interessante poder ver Epifania com olhos agora renovados, ressignificados. E só para complementar, a epifania vem daí. A epifania vem desse estado agônico, dessa agonia, desse drama interior que se desdobra numa revelação. Então, tem uma revelação. A perturbação interior da personagem gera, numa cena de sonho, né, uma revelação que move ele a uma mudança. Só queria justificar a mudança de procrastinação, né, dessa dificuldade de fazer as coisas para fazer as coisas depois de um sentido revelador. E eu fico pensando, Rodrigo, que além de tudo, né, como a gente pensa, né, essa complexidade, né, que é fazer filme, né, eu quero perguntar para vocês, para toda a equipe, como que é produzir um filme? Ou melhor, fazer arte independente no atual contexto de pandemia? Quais os desafios, as possibilidades que vocês sentiram, sentem, né? E aí, gente? Então vou me botar nessa. Pedindo aí um pouco da palavra. Boa noite, quero dar boa noite primeiro a todo mundo que está assistindo, aos colegas aqui, já conversamos um pouco antes, né, mas mais uma vez aí, boa noite, dizer que é um prazer muito grande, né, ter participado desse projeto. Para mim foi extremamente enriquecedor, assim, por eu estar trabalhando diretamente com uma atividade artística no meio profissional, né, o meu ganha-pão são aulas de teatro e projetos paralelos, né, no sentido de vários projetos, não tenho muitos limites, né? Então, quando o Rodrigo veio me convidar para esse projeto, achei maravilhoso. Assim, falei, nossa, oportunidade de ouro, né? Acho que quando você gosta da coisa, você se empolga com as possibilidades e com os convites e até com as dificuldades e com os desafios, né? Bom, puxando para isso que você perguntou, Rafael, sobre fazer arte independente, sobre como foi ter feito o filme, assim, para mim,
Eu vejo que tem uma dificuldade que já não é de hoje, né, no cenário independente, né? Ainda os artistas no Brasil, de uma forma geral, dependem muito das leis, próprias leis de incentivo, dos programas estaduais, dos programas da prefeitura. Eu, por exemplo, sou professor da Escola de Artes aqui de Marechal Cândido Rondon. Então, assim, a gente tem que estar atrelado a algumas coisas. É muito difícil você viver da arte pura e simples, né? Pura e simples, entre aspas, mas, assim, viver de produzir materiais artísticos somente, né? Então, geralmente, as pessoas têm muitos projetos. Toda a galera que está aí, que trampa nesse ramo, também vai poder falar um pouco sobre isso. Que a gente tem que estar envolvido em várias coisas, né? A minha experiência pessoal com esse filme foi muito enriquecedora, assim, do ponto de vista que eu não tinha muita experiência com essa linguagem audiovisual, né? Eu tinha feito coisas muito pontuais, assim, na minha vida sobre isso. Foi em Irati, eu sou de Irati, né? Só para situar aí quem está assistindo, talvez não conhece. Irati, ali entre Guarapuava e Curitiba, você desce a ladeira, assim, na hora que você vai cair quase lá no buraco, no Rio das Antas, daí você começa a frear, senão você cai mesmo. Mas Irati tem um cenário muito legal, assim. Eu cresci vendo coisas muito, muito bacanas lá. Por exemplo, uma pessoa que me influenciou muito, mesmo antes de eu começar a fazer teatro lá, é a própria Denise Stoklos, né? Denise Stoklos é uma performer, uma atriz iratiense conhecida mundialmente, assim. Então é um privilégio, por exemplo, eu ter, assim, 10, 12 anos de idade e ver ela trazendo as peças dela que ela ia encenar, por exemplo, em Nova York, em São Paulo, ia para a Europa, ela trazia para uma escola lá em Irati, né? Assisti isso novinho, assim. Então, naquela época eu não fazia teatro, eu nem pensava nisso, né? Eu tocava violão na igreja, né? Então, mas isso de alguma forma vem se mistura e surge depois, né? Você percebe depois. Porque eu comecei a fazer mais tarde, né? Comecei a fazer teatro em 2008, e aí em 2011 eu profissionalizei como ator, e aí comecei a dar algumas oficinas, e aí as experiências audiovisual que eu tive foi com um parceiro lá de Irati mesmo, o Jaime Martini, grande figura iratiense, designer e entusiasta, assim, da arte, de muitos projetos também, né? Alguém que está sempre envolvido com várias coisas. Ele tem trabalhos com esportes, né? Com skate, patins, com design de roupas e tudo mais. E a gente fez alguns trabalhos lá, né? Ele queria aprender a linguagem, né? Ele queria filmar, queria escrever alguns roteiros, e aí também me chamou a mais ou menos uma proposta como essa, né? Só que a caminhada ela vai dando uma certa experiência, mesmo que muito pontual, assim, mas eu vejo que foi muito diferente ter feito esse trabalho aqui com o Rodrigo e com a Ju, com todo mundo, né? Mas a partir do convite aí do Rodrigo foi muito muito diferente, uma outra acho que não é nem um amadurecimento só do ponto de vista de profissional, assim, de estar trabalhando, de ter feito algumas coisas, mas de vida mesmo, né? De ter já vivido muita coisa depois daquele tempo. E eu acho que tem uma coisa que tem a ver com a própria pandemia, né? No meu caso profissional, acho que, enfim, quem é professor e muitas outras áreas tiveram que se adaptar a isso, de trabalhar home office e tal. E isso, para mim, causou uma necessidade de mudança, no sentido de que as aulas de teatro que eu comecei a dar remotamente, elas não estavam surtindo tanto efeito, assim, não estava tendo um retorno tão grande das crianças, por exemplo. As crianças, elas se saturaram desse cenário aí, né? A gente continua, não, diz que não se satura tanto porque a gente está na peleia, né? Mas a criançada sente o baque, né? Então, não tem o encontro, não tem aquela coisa mais descontraída, mais lúdica do teatro, então ficava difícil. E aí eu encontrei um caminho que foi trabalhar com a linguagem audiovisual, que gerou um canal no YouTube também, um canal mais de registro de trabalhos, assim, a gente não tem um peso assim em divulgar muito isso, em mexer com as ferramentas ali
de propagação do material, a gente registra as coisas, mostra, né, para os interessados, divulga na internet, mas, assim, é uma coisa, mais um trabalho de formiguinha, eu diria, que é o canal Web Cenas, né? Esse canal Web Cenas surgiu dessa necessidade. Então, eu comecei a desenvolver alguns roteiros, assim, ainda que nunca tivesse escrito também roteiro para audiovisual, para cinema, nem nada, mas comecei a ter que escrever. Então, tem que escrever. As crianças têm que fazer alguma coisa, então eu vou escrever roteiros para elas filmarem em casa. Vamos ver o que dá, né? Comecei a escrever algumas esquetes, algumas coisas inspiradas nas minhas referências que eu tinha desse universo, né? Que eu gostaria que pendesse mais para cenas humorísticas. No caso, a gente está trabalhando numa questão de pandemia, estou trabalhando com as crianças, então fui um pouco por esse caminho, né? Escrevi alguns roteiros, eles filmaram em casa, foi muito legal, assim. Eu acho que foi uma grande experiência, eu diria, para mim, assim, para elas também. Teve crianças assim que me falaram coisas a respeito disso e de terem despertado um interesse a partir disso, né? E aí eu acabei tendo que imergir um pouco mais nesse universo. Coincidiu também com o Epifania, né, o antigo Procrastinação, né, o anterior Procrastinação, e as coisas vão meio que se juntando, né? Porque, assim, eu estava tendo que... Assim, eu comecei a escrever roteiros para as crianças, mas, ao mesmo tempo, como é que eu vou ensinar ou querer que elas façam alguma coisa que eu próprio não fiz nunca ou não sei fazer, entre aspas, né? Nunca fiz. Então, eu comecei a escrever roteiros para mim mesmo, né? Então, escrevi alguns e comecei a filmar aqui na minha casa, né? Filmei aqui, fui experimentando possibilidades aqui da minha casa, para que as crianças pudessem ver, olha, tá, né, dá para fazer desse jeito, ó, como é que o professor fez. E aí eu ia falando para elas, ó, aqui eu pus a câmera aqui desse lado. Aí tem toda uma questão técnica aí, né, porque não tem como eu pedir para as crianças, por exemplo, comprar um tripé, não existe isso, eu não vou pedir para elas comprarem um tripé. Então, assim, eu tive que desenvolver alguns materiais, né? Por exemplo, teve uma coisa que é engraçada, do mundo da gambiarra, né, a popular gambiarra, que como é que as crianças vão colocar o celular, né, posicionado em algum lugar. Interessante, porque você só consegue colocar o celular onde tem um apoio. Geralmente é esse tripézinho pequeno que fica na mesa, ou nem isso, é só encostado em alguma coisa. Então, a câmera é sempre essa aqui, né? É sempre esse 3x4 aqui, ou é mais distanciado. E aí eu peguei e inventei um negócio muito, né, revolucionário, que é colar o celular numa caixa, né? Você cola ele no meio da caixa aqui, e aí você coloca a caixa, você coloca ela em cima de coisas, né? Em cima da estante, no chão, encostado em algum lugar, enfim, esse tipo de coisa, né? E elas foram assimilando isso também. Teve alguns materiais de iluminação que a gente fez, que aí você vai para a internet também, digita como fazer no YouTube, você acha tudo, né? Aí eu achei como fazer uns tripés, refletor, aquele softbox feito com balde, assim, já gera um gasto, mas um gasto mínimo, né, comparado a comprar um equipamento desse. Então, teve uma série de conhecimentos assim que eu adquiri nesse sentido que foram muito interessantes. Acho que eu já estou terminando aqui, tá? Só vou falar mais uma coisa, já que eu estou falando disso. Eu lembrei do momento em que o Rodrigo contactou os meninos para fazer o som, né, a trilha, e também o Will para fazer a parte do design de som. E aí a gente teve uma troca e teve alguns conhecimentos assim também que foram trocados, né? Isso para mim também gerou que nessa mesma época eu estava em processo com uma dessas minhas produções caseiras aqui, e aí eu aproveitei, por exemplo, o Will deu uns toques assim de gravar, né, gravar os barulhinhos e tal separado no lugar, e daí depois você insere e tal. Para mim isso não tinha, né? Era o microfone da câmera, ainda que é um microfone externo, mas assim é aquilo ali, só, né? Era aquilo ali. Aí, no último que eu fiz, que está lá no Web Cenas, eu captei os sons, sabe? Eu gravei uns sonzinhos e tal, gravei certinho, inseri, fiz uns recortes, foi muito legal, muito legal. Isso faz toda a diferença, eu agradeço muito, assim, sabe? Então, por isso que eu digo que para mim é enriquecedor demais, foi muito, muito bacana. Eu pensei até nesse mesmo processo que eu estava fazendo, nesse exemplo que eu estou falando, que eu toco violão também, né? Mas, assim, nada
extraordinariamente. Mas eu brinco aqui, e como eu gosto da criação, com as minhas limitações, eu crio umas coisas aqui também. E eu pensei até em criar alguma coisa de trilha, assim, sabe? Mas aí acho que é um passo mais adiante. Mas assim, a experiência toda essa visão de que é possível, e não só que é possível, mas de que não é impossível, né? No sentido de você pular subir um degrau, assim, ver se, tá, pô, a gente fez, né, cara, a gente fez, tá, tem gente aí, pô, os caras são músicos, os caras trabalham com isso, né, eu faço as minhas brincadeiras, mas a gente tá construindo e alimentando coisas, então, não sei se eu respondi, eu acabei, acho que, viajando um pouco, mas valeu aí, acho que é isso aí. Poxa, Paulo, que maravilhoso o seu relato, cara. Olha, eu vou aproveitar, eu quero, né, assim, ó, Danilo, aproveita, né? Como é que é isso da trilha sonora? Como é que foi sua participação, né? Boa noite, meus amigos, Rafael, querido, faz tempo que eu não te via, bom te ver, o Will, a Juliana, Paulo e Rodrigo, meu irmão. Boa noite a todos e todas aí que tá nos vendo aí, nos amigos que estão nos vendo no YouTube. Primeiramente foi uma grande alegria, né, participar, assim, alguns minutos atrás, antes da gente estar aqui no backstage, vamos dizer assim, eu ouvi mais uma vez, né, e assim, fazer um filme ao lado do seu irmão é uma coisa muito, muito bacana, né, muito gratificante, né, e assim, pensar que nós sempre fomos amantes de cinema, né, já um bom tempo, eu e meu irmão, mas em áreas distantes, né, vamos dizer assim, né, e mesmo eu tendo uma formação de músico, enquanto um compositor que faz trilha sonora, nunca foi do meu métier, né, sempre fui um professor de música e um prestador de serviços para tocar, né, em eventos, enfim. E então foi tudo muito novo, foi uma grande aventura fazer dentro de um tempo relativamente curto, né? E enfim, teve as suas delícias, mas teve suas tensões também, né? Porque o grande desafio foi que eu não sendo do meu métier, então tinha a invenção propriamente dita da trilha, né, que eu tinha que realizar, e os processos de gravação, né, geralmente, muitos compositores que trabalham com trilha sonora, eles fazem a composição e já tem um estúdio, né, já preparado, mas eu não era essa a situação, né, então eu tinha que dominar, mesmo que de uma maneira simples, tinha que dominar esses recursos mais básicos de captação de áudio. Então, eram desafios múltiplos, né? Tanto que eu não canso de dizer meu agradecimento ao Will Stort, né, parceiro, tanto no filme quanto na música em geral, mas, não, ele está falando assim, mas é verdade, ele foi fundamental, né, fundamental para me dar dicas, para me orientar nessa captação, e que não é tão simples, né, captar o contrabaixo acústico, né, tá ali, ó, olha lá, ó. Não é fácil, né, então foi graças às orientações do Will que eu consegui captar com uma qualidade muito legal, assim, né, então os primeiros desafios foram esses, né? E são grandes, viu? São grandes, né? E aí depois, né, entendido esses processos, aí foi, de fato, entrar na construção da trilha, né? É importante dizer que eu não participei do processo inicial, né, de conceber o filme, né? Então, o meu irmão Paulo e a Juliana estão desde esse início, né? Eu peguei aí achei tradicionalmente como um compositor de trilha faz mesmo, né? Pegar ali as imagens com seu som ambiente captado e realizar a trilha, né? E aí foi a partir disso, assim, aí foi realmente fazer
essa invenção em cima do que eu, lógico, de um certo roteiro que o Rodrigo me passou, e tentar captar esse universo, né, que Epifania traz, do estado, vamos dizer assim, de trabalhar com esse estado interior do personagem, de como a trilha funcionaria dentro desse caráter muito psicológico. Então, vendo o quanto o som ambiente, né, mesmo que não tão claro assim, mas foi importante, né, respeitar os pontos de inflexão do personagem, né, e saber a hora de invadir, vamos dizer assim, com a trilha, sem perder esse silêncio agonizante, vamos dizer assim, que o personagem carrega, né? E aí eu fui, né, detectando como que eu poderia inserir a trilha de uma maneira diferente também, trazendo um certo humor em algum lugar, conversando sempre, dialogando com meu irmão, e, enfim, e aí deu tudo muito certo, assim, realmente foi uma grande alegria, uma grande satisfação do resultado do trabalho, novamente, que o Will fez, fantástico. E, assim, mais uma coisa de relatar sobre essa alegria de realizar com 2 instrumentos, quer dizer, com 3, no caso, que no final nós temos o piano maravilhoso aí do Will, né? Com esse recorte que a gente pegou de um trecho de uma peça, o meu irmão já disse, o Bro, do trombonista, nosso amigo, José Matsumoto, mas de conseguir com 2 instrumentos, então uma paleta sonora, vamos dizer assim, que não tem grandes, né, e utilizando muito o contrabaixo acústico, que é o meu instrumento, e de uma maneira até trazendo uma dimensão levemente sinfônica, vamos dizer assim. Isso foi realmente, sabe, é quase um milagre, por conta não, eu digo por conta do tempo e por conta de características do instrumento, por conta de tudo isso que eu falei, né, de todo esse processo. Então, realmente foi muita satisfação, assim, o trabalho como um todo, né? E eu acho que, assim, respondo essa minha perspectiva dentro do filme, né? E só para finalizar, em relação a esse momento do que a gente está passando, né, dentro da arte, é realmente muito difícil, né? Meio que assim, e até contextualizando com o momento político que a gente está vivendo, é meio terra arrasada, assim, né? Quase. Só que é muito contraditório, né? Mas aí a vida é contraditória, né? Nesse momento de tantas dificuldades que a pandemia ocasiona, por exemplo, é o momento que dá a oportunidade da gente fazer nosso primeiro passo dentro do audiovisual, né? Eu e meu irmão, né? E ao mesmo tempo surgir outras possibilidades de trabalho, né? Com um grupo na qual eu e o Will faz parte, o Arado, né? Então, a vida é muito contraditória, né? Mas realmente imagino que quem trabalha propriamente com o cinema, com o audiovisual, deva estar sendo muito difícil esse momento, né? É que cada um tem uma dinâmica de vida, um contexto que, no caso nosso, está permitindo, mesmo com as dificuldades, ter essas experiências e ao mesmo tempo, tocar a vida do trabalho, tocar a vida cotidiana, né? Muita gente, não sei se está tendo essa, não vou dizer facilidade, mas essa oportunidade. É isso, minha fala introdutória. Ô, Danilo, muito obrigado. Eu recupero aqui a fala do Paulo, né, as limitações e a criatividade, e como que também a subjetividade, como que a história de cada um está dentro de Epifania, né? Como que essa noite permite a gente se apresentar em relação ao produto, mas mais do que isso, a vida, a política, a arte, né? Eu vou tomar a liberdade de já jogar aqui para Juliana, né, retomando a pergunta, né?
Como foi participar dessa experiência para você, essa relação com os irmãos Paziani que estão falando aqui no chat? Eu estou lendo o chat, gente. Obrigado pela participação. Estou acompanhando aqui todo mundo, as perguntas, inclusive. Por favor, ó, se quiserem já perguntar, fiquem à vontade. A gente vai registrando uma ou outra. Vai ter ali daqui a pouco um momento para interação. Mas vou jogar agora, Juliana. Como foi para você participar de Epifania? Olá, pessoal. Dou um salve geral para todo o pessoal, toda a equipe, todo mundo que está aqui com a gente hoje acompanhando essa live, para uma oportunidade da gente falar dessa experiência. E dizer também que, ó, claro, para mim foi super gratificante, sou muito grata pelo convite do Rodrigo para fazer parte desse projeto. Eu acho que ele é fruto de uma relação de amizade, de um grupo de amigos que a gente já tem contato e já faz a arte junto há muito tempo. E também dizer que ele também é fruto de uma participação que eu tive, então, das aulas de teatro online da Escola de Artes, né, onde o Rodrigo participa também, onde o Paulo é o nosso professor. Por conta da pandemia, as aulas foram online, e aí aconteceu esse convite, então, essa oportunidade de fazer parte de uma experiência com audiovisual. A minha relação com a arte sempre foi muito mais ligada ao campo da música, né? Vem de uma trajetória de experiência, de estudo da música desde muito jovem. Fui professora de música aqui na região durante um bom tempo, e tive minhas pretensões também de me profissionalizar nessa área, mas aí encontrei a história e acabei me especializando, então, na área de pesquisa com história e música. É esse o meu mote hoje de trabalho, né? E o interesse sempre na parte de produção artística, né? Esse é algo que também sempre acompanhou minha trajetória, e claro que foi uma experiência como atriz, né? Eu nunca tinha atuado, e foi bastante interessante poder participar, e especialmente esse compartilhar de ideias no próprio processo criativo, né? Que foi uma abertura que o Rodrigo deu para a gente também, enquanto equipe, né? Para mim, para o Paulo, depois com o pessoal da música também, né? A oportunidade de estar fazendo esse processo criativo em equipe. E, claro, o grande encontro, né, que a gente teve também desses dois profissionais, que são o Danilo e o Will, que foi fantástico também poder observar essa contribuição desse elemento tão importante num filme, numa narrativa audiovisual, que é o aspecto sonoro, né? Eu penso com relação à questão da pergunta que foi colocada, com relação à questão da arte, esse momento que a gente passa hoje, a possibilidade de uma arte independente, né? Eu penso que tem questões aí que percorrem até as falas dos colegas, né? Como a do Paulo, por exemplo, que relatou um certo grau de dificuldade com as aulas online, com os alunos, com o engajamento. Eu penso que a arte, a gente vivencia isso no Brasil já de longa data, essa questão de uma perspectiva de profissionalização da arte, né? Eu vejo a arte ainda muito conectada com uma perspectiva de lúdico, de entretenimento, né? Que é uma coisa que a gente sempre está pensando isso, né? E tentando reverter essa perspectiva, para pensar que a arte é muito mais uma arte crítica, né? A construção de um pensamento, né? E se a gente vem dentro de um quadro de pandemia,
Antes disso, a gente já vinha sofrendo uma série de dificuldades, né? E aí relembro também, retomo a fala do colega Paulo, no sentido de dizer que a gente sim ainda, né, o campo da arte é muito atrelado ainda à necessidade de fomentos culturais nessa área, né? A gente precisa muito disso, os artistas precisam disso, especialmente nesse momento, né? E de um outro aspecto, pensando nessa perspectiva técnica, enfim, a gente vem de uma revolução digital, pensando em termos de tecnologia, desde a década de 70, já 80, um processo, né, tecnológico que percorre uma trajetória de digitalização, de virtualização, que agora, nesse momento, a gente viu isso de uma maneira muito mais acesa, muito mais necessária, né? As redes sociais conectando, propiciando, né, em função do isolamento, né, abrindo canais de comunicação, espaços, né? E se, por um lado, esse aspecto tecnológico tem propiciado melhores formas de compartilhamento desses produtos de arte, desses bens relacionados à arte, e a gente também tem uma série de dispositivos, né, muito mais simples hoje, a gente tem uma infinidade de recursos técnicos em termos de câmeras, na parte sonora também, sintetizadores e também aplicativos de edição, de som, de áudio, que facilitam esse compartilhamento, essa produção de ideias, né? Eu acho que uma das dificuldades que ainda permanece com a gente e sempre é um desafio no campo da arte é trabalhar com essas linguagens, né, a linguagem artística no sentido de criar um conceito, né, de articular essas linguagens de um modo que você tenha algo que produza que desperte sentidos, que carregue sentidos e que se conectem ao outro, né? Eu acho que se por um motivo, se existe uma facilidade hoje também, né, no sentido de compartilhar, tanto que a gente está podendo estar hoje aqui se encontrando, apesar da pandemia, né? Nós ainda temos a dificuldade de ser notabilizado, de fazer chegar essa mensagem no outro, né? E aí eu achei bastante, para finalizar, né, minha fala, eu achei muito oportuno, né? A gente conversou muito sobre a questão do tema em si, de como intitular isso, e eu achei bastante interessante quando o Rodrigo trouxe para a gente essa opção do Epifania, porque eu acho que ela concentra muito do que a gente vivenciou também, nós mesmos, enquanto equipe. Eu acho que todo mundo aí pode pensar isso comigo, que é no sentido da potencialidade que a arte tem nesse momento, sim, de fazer, tornar a ver, de transformar compreensões e entendimentos desse momento que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que a arte, mais do que nunca, ela é capaz, em suas várias faces, né, em suas várias linguagens, a capacidade de despertar a gente nesse momento tão difícil que a gente está vivenciando, de ultrapassar um momento de crise, de ter que encarar uma pandemia, né, um vírus, algo que a gente desconhece, né? E a arte tem feito muito disso, tem alimentado a gente e tem nos mantido próximos também, né? Então, realmente foi bastante gratificante. Agradeço ao Rodrigo, e especialmente ao Rodrigo pelo convite, mas a todos os colegas por ter feito parte dessa produção. Poxa, Juliana, que fala ampliadora, né? Eu sou professor,
E sei que vocês também são, né? Então eu fico imaginando o quanto esse movimento, né, que nós estamos fazendo aqui já é um movimento destoante, né, em nome inclusive de uma arte que não é a do entretenimento apenas, né, dessa relação que você coloca, né? Eu me pego pensando nessas potencialidades do cinema ou do teatro, da música, na formação crítica das novas gerações. Estou pensando que a gente tem hoje influência de novas tecnologias da informação e da comunicação, mídias digitais, redes sociais, e eu penso que vocês poderiam comentar isso, né? Como é que vocês veem o lugar do cinema, do audiovisual, né, nessa formação? Como é que vocês entendem isso, né? Acompanhando a fala que a Juliana iniciou. Passo a bola de novo para vocês, gente. Eu vou pedir a palavra aqui, vou pedir a palavra. Acho que até que a Juliana, a Ju, né? Vou falar Ju, né? Juliana, a Ju, né? A Ju podia até emendar, porque muita coisa do que ela falou, assim, a Ju foi muito certeira. Acho que todas as falas aqui, né? O Paulo com todo o processo de reinvenção da própria formação dele como ator e produtor, né? O meu irmão também falando de uma necessidade até milagrosa, né? De certas determinações do contexto para reinventar-se como músico. E a Ju, acho que a Ju, assim, a Ju tem um conhecimento muito bacana desse campo da arte e da cultura, né? Com referenciais, e ela foi certeira quando ela fez essa ponte entre as potencialidades da arte e num contexto em que há uma proliferação, às vezes até perniciosa, das tecnologias, porque elas têm sido usadas para as mais diferentes finalidades, e muitas delas, às vezes, finalidades detratoras, destrutivas, desqualificadoras do outro, né? Mas eu acho que aqui eu chamo em cima do que a Ju falou. Eu acho que, pelo contrário, é trazer as potencialidades dessas linguagens do campo artístico, cultural, como possibilidades formativas, né? E como que elas são importantes. O Paulo vai reiterar o que ele falou, e ele pode trazer outros elementos. Quando ele falou do web cenas, né? Ele tá lidando com crianças e o desafio de como que você trabalha teatro dentro de quadrantes limitadores da pandemia, ou da pandemonia, se alguns vão me entender aqui, né? E aí você tem que fazer pequenos roteiros para que as crianças, a partir desses roteiros, possam refletir sobre, né? Então, acho que são falas importantes. Eu, como professor de história, trago comigo eu trazia certas dificuldades, né? Que era assim, como é que eu penso a possibilidade de refletir sobre história, né? Fazendo com que a linguagem audiovisual seja potencializadora de uma formação diferenciada. Ou seja, como é que o jovem, a jovem que já manuseia de algum modo essas tecnologias pode fazer parte de um processo de criação em que o processo do criar seja um processo que permita a esse jovem, a essa jovem, né, uma possibilidade de não apenas passar um filme, aquela ideia ainda muito utilizada, né, de passar o filme, né, às vezes até por necessidade, né, ou mesmo trechos, e você poder editar, no mínimo você saber editar, o que já é um conhecimento que a juventude manuseia de alguma maneira, pelo menos aquela que tem acesso, né, a gente sabe que esse acesso não é simétrico, mas do ponto de vista de você criar um filme, tá? Você trazer elementos que existem já, digamos, no repertório cultural internetico, digamos assim, né? Imagens, fotografias, desenhos, textos, né? Mais o repertório que a escola ou a universidade possui, né? E como é que a gente traduz isso em produção fílmica? De fato, isso que o Will colocou aqui é desafiador, né? Estamos num momento desafiador, porque você tem a possibilidade do uso desses aparelhos, mas você também muitas vezes tem a impossibilidade de fazer uso desses aparelhos no ambiente escolar, né? Então há toda um saber fazer, um saber lidar com isso.
eu particularmente, assim, posso falar e encerro a minha fala dizendo que eu tenho interesse em alguma coisa que está dentro de mim faz muito tempo, de transformar essa experiência e a continuidade dela em algo que eu possa compartilhar com a moçada, porque a moçada conhece de filme, assiste filme, mexe com câmera, né? Filma a si mesmo ou filma alguma coisa, mas isso daí não é cinema, isso não é a produção audiovisual, né? Isso é um passo importante para se trabalhar com isso, né? Então eu tenho esse interesse de levar à frente esse processo também, né, de um processo formativo partilhado, né, e acho que essa produção me ajudou bastante nesse sentido. É isso, né, assim, eu acho que os colegas aqui foram mais certeiros, assim, já até puxaram fichas bem importantes sobre a formação para si e para os outros, né. E Rodrigo, é tão curioso, né, o lugar da arte numa sociedade racional e técnica, né, onde pensar é um desafio, quer dizer, né, eu digo para os outros que eu sou professor de filosofia, as pessoas não sabem o que isso significa na prática, né, acha que eu penso, como se algo perdido no tempo e espaço, né, olha, eu vou me permitir, como um bom professor de filosofia, perguntar para o público, né? Ou pelo menos instigar, que eu acho que mais do que perguntar, instigar o público. Se eles têm perguntas, né? Enquanto isso, estou aqui imaginando uma certa expectativa, né, de assistirmos Epifania para colocar essa experiência coletiva numa obra só. Gente, eu estou aqui, claro, né, na posição de mediador, mas eu também sou um fã. Então, eu queria dizer da minha alegria de poder mediar, fazer essa apresentação. Tive acesso à obra um quanto antes, né? Fiquei muito curioso em encontrar vocês. Obviamente, já conheço Rodrigo e Danilo antes da obra, mas não conhecia Paulo, a Juliana e o Will, né? Então, agora nesse encontro, eu fico aqui até, né, assim, ó, poxa, né, são pessoal, atores, atrizes, né, o pessoal profissional do cinema, que, ó, deixa-me pisar em ovos, né? E vendo aqui o resultado, é claro, vendo vocês falando, vai ganhando carne, osso, poesia, né? A humanização, né? Acho que é disso que nós estamos falando em uma outra escala, talvez subliminar. Eu quero aproveitar e eu vou mandar uns abraços aqui. Tem gente que está falando aqui, eu vou falar. Mande, Rodrigo, mande. Alexandre Fonseca, tem a Célia, que é minha cunhada, tem aqui, que apareceu aqui, o Edson também, um abração para o Edson, né? Tem quem mais que apareceu aqui? A Silmara Laskoski, João Paulo. Eu quero, Silmara Laskoski, é minha irmã, Cleide Laskoski, minha irmã, abração. Abraço para o pessoal do Gutierrez, que está assistindo também, lá de Irati, Mariana e outras pessoas de Irati que podem estar assistindo aí. Morgânia, Luísa, meus amores, né? Andréia, Lorena, Joieda. Eu vou aproveitar, então, esse momento que o pessoal está... agradecer de novo a participação de todos e fazer um convite. Aproveitar esse espaço, então, que o Rodrigo deixou aqui para a gente, para fazer um convite, pensando nessa perspectiva, então, de fomento às artes, que a gente está aqui nesse momento de colocar a arte também como um instrumento de potencialização, de pensamento, de senso crítico, né? A gente tá aí trabalhando, né? O pessoal da equipe, tem gente aí que está ajudando a gente também, para fazer a produção do FALA, o Festival Arte e Luta, que é um festival que já aconteceu, já está na terceira edição, teve 3 edições já, um evento que aconteceu em parceria com a universidade, aqui com a UniOeste, no campus de Marechal Rondon, com os alunos, com toda a comunidade acadêmica, e
emendando agora a importância dos fomentos, enfim, do que a gente falou sobre essa possibilidade de criação artística. O evento teve essas 3 edições, teve um público muito bom, uma participação ótima de toda a comunidade, das escolas, e o festival foi agraciado com um prêmio do edital municipal aqui, que faz o edital Arte Porta da Parte, da Prefeitura Municipal aqui de Marechal Cândido Rondon, e é um edital que vai, então, fazer uma redistribuição dessas verbas da Lei Aldir Blanc, que é uma lei federal, e a gente vai estar podendo, então, dessa maneira, estar oferecendo, então, uma 4ª edição desse evento, que agora tem um grande desafio pela frente, que também tem a ver com essa questão que a gente está falando de tecnologia, de audiovisual, que é fazer esse movimento, todo esse evento acontecer agora no modo online, né? Tendo em vista, considerando a pandemia e todo o aspecto que a gente tem, toda a restrição relacionada ao aspecto aos cuidados de saúde. Nós vamos, então, fazer esse evento online, né? E a gente já está convidando, então, o pessoal aí para ajudar a gente a construir esse movimento, acompanhando a gente nas redes sociais, já vai lá no Instagram, a gente já tem um perfil que já é dos eventos anteriores, e a gente está, já em breve já vai ter atualização lá. Curte a gente lá no @Festival Arte Luta, no Instagram, e acompanha a gente, em breve a gente vai soltar novidades lá sobre o evento. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Juliana. Já estou anotando aqui, ó, Festival Arte e Luta. Vou até pedir para você repetir, @Festival. É isso mesmo? @Festival Arte e Luta. Obrigado. É um evento que tem uma característica bastante peculiar de a gente tentou agregar vários grupos, são coletivos, organizações, também teve o apoio da prefeitura, da universidade, e a gente pretende fazer um esforço para manter essa característica do festival, essa união com o movimento também dos estudantes. A gente vai procurar manter essas características no modo online agora. Sigam a gente lá. Muito bom. Já estou recebendo aqui a mensagem, duas mensagens do nosso oráculo, o Will, né? Já colocou no chat aí, @Festival Arte Luta, né? E também a pergunta, nós temos aqui, ó, uma pergunta do Henrique Dutra. A pergunta é endereçada a você, Rodrigo. Naturalmente, todos podemos também responder. Rodrigo, a epifania como algo mítico, algo subjetivo, seria ela a responsável por promover uma reação no sujeito do campo subjetivo para o campo objetivo? Obrigado, Henrique. Nossa, Henrique, grande Henrique, saudade do Henrique. Figura belíssima, animadora, inteligente, um cara muito bacana. Ele, o Pedro, um abração também para o Pedro. Olha, é possível sim. Eu acho que assim, eu nunca neguei que esse mini curta tem um aspecto psicanalítico. Existe um aspecto psicanalítico assim que atravessava esse drama subjetivo, que partia de um olhar para mim mesmo, mas que me ultrapassava, né? Então, assim, eu acho que essa epifania, que na verdade essa epifania é bom lembrar que ela foi construída, digamos, objetivamente falando, ela foi construída objetivamente a partir de um partilhamento de reflexões, né, entre, assim, especificamente entre eu, a Juliana e o Paulo, né, digamos assim, que era o núcleo que estava pensando na produção visual, né, claro que depois com o Danilo e eu, isso ganhou uma outra cara, que isso ultrapassou, digamos, um plano meramente subjetivo da minha subjetividade, mas certamente
fazer um arco de um personagem, Henrique, que vai da procrastinação, que é um sujeito que, na verdade, não se desdobra em algo para além dele, né? E a epifania, que sim, traz um aspecto mítico, mas no sentido do mítico libertador, né? Não o mítico que aliena, né? O mítico que embota, mas o mítico que liberta, né? O mítico que promove uma ruptura, que se não é radical, ela exige que o personagem expresse, né? Expresse na narrativa e no seu gestual sinais dessa mudança, né? E é bacana porque foi esse diálogo com a Juliana e com o Paulo que a gente foi buscando, e eu particularmente fui me nutrindo de uma esperança maior, né? A Ju, o Paulo sabe disso, que uma boa parte do final do roteiro era um final mais agonizante e que ele não resolvia. O personagem ficava mais numa posição periclitante, derrapante, e às vezes até era uma posição... Teve alguns finais que eram finais até assim, meio mórbidos, né? O Paulo vai lembrar, né? Eu tinha até um final que era um final meio fatídico, assim, né? E eu acho que a conversa com o Paulo, e principalmente com a Ju, né? A Ju trouxe um lirismo também, né? Falou, vamos pensar o lírico, né? Eu acho que foi muito bonito, porque o personagem... Aí com a música do Matsumoto, tocada no piano, acho que trouxe sim, viu, Henrique? Essa perspectiva do mítico que liberta e que se vê na iminência de, em meio a uma perturbação anírica, buscar um novo amanhã, uma nova perspectiva, que vocês vão ver depois, né? Há uma saída no filme assim que traz um alento, né? Não é nada revolucionário, mas há uma exigência para que se tenha um horizonte de alento para esse personagem, né? Uma certa serenidade, um certo lirismo que se contrapõe com boa parte do filme, na verdade, que o filme vai vindo num agônico e que exige essa ruptura, né? Mas se os colegas quiserem complementar, acho até bacana aí. Eu lembro do processo, de um momento, você estava falando dos finais, tinha outros momentos que a gente pensou em filmar, e tentou até, e tinha ideias, né? Eu lembro de um momento específico, uma ideia que eu coloquei lá, que depois ficou impossível, né? Que era tem uma volta do momento da epifania, né? Do momento em que o personagem está nesse pesadelo. E aí eu queria tentar filmar essa volta como se fazer um efeito assim de filmagem, não um efeito de edição, né, ou de pós-edição, de filmagem mesmo, das janelas todas da casa da Ju se abrindo, se batendo, e as cortinas se balançando. Na minha cabeça eu falei assim, nossa, isso seria muito louco. Todas as janelas se batendo e tal, né? Pô, a gente podia conseguir fazer isso, né? E assim, as ideias surgem e depois a gente vai fazendo e vai vendo o que é possível fazer, né? Mas eu gosto de pensar nesse sentido de partir do impossível para o possível, né? No processo. Porque, assim, enquanto a gente está escrevendo um roteiro, enquanto a gente está escrevendo um texto, ou um argumento, ou uma ideia, você está esboçando, ou você está brincando com um instrumento musical, você não tem limites, você está no campo do sem limites, então você está meio que no campo do impossível, não no sentido de que você não atinge, mas no sentido de que aquilo ali é a tua relação com o teu instrumento, é o teu estudo, né? Você está tentando projetar as suas ideias, as suas percepções nessa linguagem. E aí, quando você vai concretizar, é completamente diferente, ou às vezes não, às vezes você se aproxima muito do que você tinha pensado, às vezes menos. Mas eu lembro desse momento, só queria comentar isso, acho que é bem importante. Eu acho que, assim, é importante que se a gente tivesse partido, por exemplo, de coisas muito mais simples, é muito mais difícil você partir de uma coisa pequena e tentar aumentar isso, pelo menos para mim, do que simplesmente você dar asa para a imaginação e imaginar todas as possibilidades, né, que te ocorrerem, e depois você vai tentando ver o que você consegue fazer, né? A gente vai descobrindo. Posso só fazer uma complementação rápida? Pensando, emendando então na fala do Paulo, eu retomo a questão anterior feita
no sentido de pensar a importância da arte nesse processo de formação do indivíduo, né? E a gente falou, o Paulo tocou tanto né, na palavra imaginação, né? Tá conectada com a questão da criatividade, né? É tão interessante a gente pensar nisso, né? Esse paralelo entre a imaginação, a capacidade de imaginar e o real, né? De quão importante é a presença da arte na formação do indivíduo, a criança poder ter contato com esses com a arte, né, com esse processo, seja na escola, seja dentro de casa, com seus pais, ouvindo música, vendo filme, lendo, né, o quão importante isso é para que se desenvolva essa potencialidade de imaginação, né? Que eu acho que às vezes é tão tolhida, né? A gente é tão impedido de imaginar, de criar coisas, né? Desse ponto de vista de que a arte não é um local para você ser um profissional, para você ganhar dinheiro, para você se projetar profissionalmente, né? E que não, que a arte sim é um lugar de imaginação, de criatividade, mas de uma criatividade que tem uma potencialidade muito grande de justamente de transformar a própria realidade, né? Então, quando você consegue essa liberdade de imaginar uma porção de coisas, por exemplo, na finalização de um vídeo, né? E aí eu tinha um amigo compositor meu que dizia justamente isso: na hora de imaginar, pode imaginar tudo, né? Claro que na hora de concretizar isso, a gente está sempre tangenciado por uma série de recursos que são materiais, que são técnicos, né? Mas você teve a capacidade de imaginar, você procurou recursos e disso você vai criar circunstâncias, vai buscar recursos para transpor essas dificuldades que você tem, né? E eu acho que é isso que o contato com a arte faz nas pessoas, né? Ele traz essa possibilidade de transformação que a gente tem da imaginação, um bom texto, da construção de um bom texto cultural, né? E trabalha tanto com o aspecto da imaginação quanto essa transformação, esse tocante aos aspectos da realidade que ele traz, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Agradeço. Dan, alguma coisa aí, uma consideração? Eu tô aqui tentando receber essas respostas todas, né? E pensar que todas graças à Epifania, né? Estamos aqui para falar desse curta e como esse curta tem uma conversa longa, né? Olha só, eu tô lendo o chat, o Alexandre Pacheco, grande Alexandre, coloca aqui mais uma pergunta. Rodrigo, existiria influência de alguma cinematografia na produção? Mais uma vez, todos podemos responder, mas, Rodrigo, me parece que ela foi endereçada a você, né? E outros, porventura, que queiram, à vontade. Um abraço. Eu vou falar assim, um abraço para o Alexandre Pacheco, mais conhecido como Nelson Fonseca, né? Um misto aí de Nelson Rodrigues e Rubem Fonseca, dois grandes referenciais aí do Alexandre, né? Tô já revelando o verdadeiro nome dele. Alexandre Pacheco é nome fantasia. Alexandre, cara, sempre acaba atravessando a vida da gente, né? Mas é engraçado como que os filmes vêm e vão ao sabor do que a Ju falou, né? Como que a gente, na apropriação dessa cultura cinematográfica, a gente vai traduzindo isso para o mundo que a gente quer criar, né? Eu ouvi colegas assim me dizer que teve um colega que assistiu e falou: nossa, me lembrou um filme do Pasolini, né? Aí eu assisti um filme, eu assisti isso aí, nossa, me lembrou um outro diretor, né? Eu assim, o que me atravessou assim, de uma forma não muito demorada mesmo? O que atravessou na minha frente? Eu queria trabalhar com a dimensão onírica, eu queria trabalhar com sonho, né? E me veio à mente logo de cara o Meia-Noite em Paris do Woody Allen. Eu falava várias vezes para o Paulo, né, que a ambiência, eu queria que fosse bem a ambiência
com aquelas luzes alaranjadas, né? Que são as cenas onde o personagem Bill Pender, né? Acho que é o Gil Pender, né? Ele andava pelas ruas, ou entrava nos bares, nos restaurantes da Paris dos anos 20, anos 30, ou até da Belle Époque, né? Do final do 19. E eu queria trabalhar com isso, mas a perspectiva, digamos, agônica do personagem e uma certa expressividade desse personagem que partia de uma situação agônica de uma não realização por um realizar-se, e isso afetava a personalidade dele, digamos assim. Eu tenho 2 filmes que me veio à mente, assim, que até meu irmão falou isso aí, né? Um que que foi a adaptação, né? Um filme do cineasta Spike Jonze, né? Que é justamente um filme que, se bem que lá tem 2 irmãos, né? Existem 2 irmãos imaginários, né? Que o roteirista chama Charlie Kaufman, e aí você cria um duplo do Charlie Kaufman, e é o drama de um deles que não consegue escrever um roteiro, né? Então, um elemento que me influenciou em toda a narrativa era essa dificuldade, né? E é bacana que, claro que o meu final não é o final do adaptação, né? O final da adaptação é até um final meio... tem uma certa tragédia, mas é uma tragédia no campo da fantasia, né? Porque o Charlie Kaufman não tem um irmão, né? A primeira vez que eu assisti, eu achei que ele não tem um irmão, na verdade, né? Então, é um filme que me marcou, né? Mas um outro que me marcou também durante a produção foi o Persona, do Bergman, né? Reassistindo Bergman, o meu irmão, eu conversando com ele sobre o Persona, quer dizer, essa câmera do Bergman que captura os momentos dramáticos e perturbadores e que exigem que, em algum momento, esse personagem, com a sua personalidade, tenha que explodir numa outra situação, tenha que trazer para uma outra dimensão, né? Ainda que mantendo alguma ambiguidade, né? Mantendo algum mistério, mas esses 2 filmes, basicamente, assim, tem outras perspectivas, né? Por exemplo, o filme, quem for assistir vai ver que o filme tem uma parte de arte, né? Que é esse diálogo que eu falei com a Ju, mas com a equipe, que é a questão das cores, né? Então, vamos ver a questão das cores. A questão das cores aí, você poderia estar discutindo um cinema japonês, né? Um Akira Kurosawa, né? Para pensar o trabalho com cores, né? Ou um Kieslowski com a trilogia das cores, né? Brincando um pouco com as cores, mas eu diria assim, basicamente, que esses 2 filmes aí, o Adaptação e o Persona, né? Spike Jonze, que fez o Hair, né? Que é um filme mais recente, também que também ajudou bastante na parte fotográfica, não no tema do Hair, né? Mas a parte fotográfica ajudou bastante, e o Persona do Bergman, né? Do Ingmar Bergman. Acho que foram... Mas, assim, tem isso, viu, Alexandre? Mas tem muito o famoso trabalho, o suor, né? E aí o suor, a criação, né? Aí teve muito da gente, né? Teve ideias do Paulo de fazer o personagem passando pela janela, voando pela janela, viu, Alexandre? Lembrando das nossas encenações lá em Franca, né? A Juliana também veio com várias ideias assim que potencializavam o personagem para criar algo dinâmico, né? Seja o personagem dela ou do Paulo. Então, acho que tem muito também, tem influências, mas tem muito do que a gente faz. Né? Se eu só complementar uma coisa, rapidinho, assim, que eu acho que tem um detalhe que faz toda a diferença, enfim, é um gancho na pergunta, mas não tem a ver com referências de cinema. Mas no processo, né, que eu acredito que faça muita diferença no processo. Porque eu não sei quantos processos de cinema, de filmagens, de curtas-metragens, de projetos audiovisuais, acontecem da forma como aconteceram esse aqui, né? Ou mais ou menos parecido com o que aconteceu aqui, que é o fato desse processo ser aberto, né? Esse processo estava aberto, então o Rodrigo abriu para discussão, claro, partiu dele a iniciativa, a ideia original e o começo do desenvolvimento, mas a partir daí ele foi abrindo. Então, para a gente fazer apontamentos desde o roteiro, né? Então, veio desde roteiro, filmagens, fotografia, tudo a gente estava em discussão, tudo estava em discussão.
Então, isso acho que faz com que o produto seja esse, assim, porque eu acho que tem uma outra questão que poderia ser uma direção mais fechada, poderia ser uma ideia unicamente do Rodrigo e nós estarmos ali para executar os nossos papéis, com alguma, talvez, introdução naquilo que determinava a nossa função. Mas não, foi o processo todo, foi uma discussão e foi muito rico, inclusive, de aprendizado, como eu já falei. Mas acho que isso faz toda a diferença na questão do caminho que leva a isso. Eu já participei de projetos no teatro das duas formas, assim, que eram a direção é que mandava, né? Então, no sentido de, né, tinha uma direção, tinha um lugar do diretor mais presente, no sentido do ator decora, ensaia e faz, mas a concepção toda é do diretor. Se vai ter alguma mudança, é o diretor que vai apontar, os atores não têm muita liberdade para apontar, né? Estou falando do teatro. E também já participei de outros projetos que eram abertos, assim, ó, a direção é coletiva, então vamos criar tudo coletivamente. Geralmente dá mais trabalho no sentido de que são muitas ideias, né? Não no sentido ruim, mas no bom sentido. Mas acho que faz um pouco a diferença. É isso aí. Olha, eu tô aqui, eu faço minhas palavras do Marcos Dias aqui no chat, falando que entrosamento, que interessante. São pessoas muito diferentes, mas com um objetivo muito parecido no que diz respeito a essa poética do cinema e do potencial transformador, né? Nós estamos chegando, infelizmente, ao final dessa live, e eu vou me permitir, né, indicar aquele momento, palavras finais, né? Vocês gostariam de deixar palavras finais para o público? Hã? Passo a bola para vocês antes do nosso encerramento. Pode ir aí, pessoal. Posso fazer? Não, primeiramente, agradecer ao meu irmão a oportunidade, né, de ter participado com a trilha, agradecer esse instante, né, estamos, enfim, amigos aqui, amigas, né, celebrando esse curta, que no momento como que a gente está vivendo não é simples, nada simples de fazer, né, porque a gente está sobrevivendo a essa pandemia, né, e assim, colocar uma questão que eu acho que a Juliana colocou bastante, que é essa questão da arte, né, e no caso aqui o audiovisual, né, e assim, um grande desafio que eu acho daqui para frente, né, nesse mundo que cada vez mais fragmentado, cada vez mais menos encontros, cada vez mais com uma poluição, né, em todos os sentidos, a gente não consegue, muitas vezes, preso ao celular, ver algo que tenha mais que 3 minutos, né, já cansa as pessoas. E, então, assim, como nos posicionar, né, diante desse mundo que, de alguma maneira, tende a recusar um pouco a densidade, você se permitir uma experiência mais profunda, né, que naturalmente lida com questões essenciais da vida, né, morte, enfim, e todos os sentimentos belos e difíceis que o ser humano tem que passar e que tão bem, no caso, o cinema, né, desde no início do século XX, toca, né, o cinema que eu dito o cinema mais artístico, né, mesmo o cinema do hollywoodiano também tem sua aula aqui, sua parte que também trabalha isso, mas onde ficaremos, né, nesse mundo que diante de tanta morte só se permite a superficialidade, né, e então eu acho assim, enfim, é uma reflexão minha, que eu imagino que seja de todos aqui, que de alguma maneira se não trabalha com arte, mas o Rafael é algo envolvido no cinema, né, no sentido de trabalhar o cinema como educação, né, e
é algo que a gente tem que pensar, e eu acho que, mais do que pensar, é caminhar, é realizar, é produzir. Eu acho que, em parte, é o que a gente está fazendo aqui, né? E eu acho que a gente tem que refletir e realmente fazer, né, criar esses espaços, essas frestas que as redes sociais permitem, que talvez a Juliana saiba mais do que todos nós aqui, para que chegue essas produções que, de alguma maneira, vai fazer o espectador olhar para si mesmo, olhar para a vida com mais complexidade, né? Sair do superficial, que eu acho que é o destino da arte por excelência. E, então, assim, muito obrigado, né, por estar aqui, poder, né, estar ouvindo vocês, conversando sobre arte, sobre cinema, sobre música, sobre tudo. E um grande abraço aí para minha mulher Andréia, para minhas enteadas que estavam aí conosco, e para o grande amigo Henrique Dutra, que fez essa pergunta aí para o meu irmão. Grande abraço. Olá, pessoal. Vou pedir a palavra, então, para me despedir aqui. Agradecer novamente a todo o companheirismo do pessoal da equipe, ao convite do Rodrigo. Agradecer o pessoal que acompanhou a gente nessa live. Tá lindo o chat, tá o pessoal comentando, tá muito bonito isso, tá? A gente fica muito feliz. E eu acho que eu vou, para encerrar minha fala aqui, minha participação, vou pegar um gancho aí que vem diretamente se conectar com essa perspectiva que o Rodrigo tinha lá no início já, de trabalhar com o onírico, né? E aí eu ia dizer o seguinte, que eu acho que esse projetos assim, como esse, não apenas esse, mas como esse, eles são parte de um sonho, sim. Como diria o poeta, os sonhos não envelhecem, né? E eu acho que se a gente é movido, né? Se ele se propõe a nos botar em movimento, né? Eu acho que é essa a nossa grande proposta, tentar encontrar esses espaços, essa abertura dentro desse momento difícil que a gente passa, e realmente que eles nos despertem, então, para a potencialidade da arte, no sentido de melhorar a nossa vida nesse momento. Né? Deixo um abraço aqui para todo mundo e a gente está ansioso para curtir o curta. Obrigada, pessoal. Um abraço. Beleza, também quero agradecer a presença de todo mundo que está comentando aí no chat, que está muito legal também. Os amigos todos que puderam acompanhar, meus familiares que estão acompanhando lá, estão comentando aí também. Agradecer a equipe aqui, maravilhosa, por a oportunidade realmente de ouro, assim, de poder desenvolver um trabalho assim sério, né? Um trabalho que tem uma proposta séria, interessante, com bastante com gente afim de fazer, né? Com gente afim de fazer, e é isso que move, né? É a nossa vontade de fazer, vontade de agir. E queria dizer que estou esperando os próximos, né? O Rodrigo que está elaborando novos roteiros, estamos esperando novas propostas. Também vou jogar umas bombas na mão dele também, de vocês aí. Vamos ver, né? Assim, a gente começa a descobrir as linguagens e ver que dá para a gente ir comendo pelas beiradas. Então, vamos fazendo. Acho que é importante isso aí. Agradecer e dizer que é um prazer conhecer também o Rafael, agradecer ele por estar participando com a gente aí. Prazer em conhecer todo mundo e um grande abraço, boa noite, fiquem com Deus e se cuidem também, apreciem aí, tem muita coisa legal acontecendo e podendo ser vista agora através das redes, né? Muita produção artística diferenciada, assim, do que a gente tinha acesso. Eu falo isso muito do lugar que é do teatro, porque apesar do teatro estava comentando até isso com o Rodrigo, né? Que essas artes que são essencialmente presenciais, assim, não sei como colocar isso de uma forma mais justa, mas assim, o teatro em vídeo, ele não é teatro, né? Assim, é diferente. Ele é uma outra coisa, né? Talvez as pessoas tenham que dar outro nome para isso.
Mas o teatro é lá, tem que estar presente. Assim como um show musical também só é presente, né? Mas a música ela tem essa fluência aí pelas redes que é muito anterior ao teatro, né? O teatro ainda está descobrindo, acho que um pouco o seu lugar nisso tudo. Então a gente sente, acho que um peso talvez um pouquinho maior, essa necessidade de estar no palco, de estar com a galera, desse ritual, né? Então, digo aí para a galera acompanhar que tem muita coisa legal acontecendo e se podendo ser vista no teatro e pela internet. Tá? É isso, tá? Valeu, muito obrigado e tenham todos uma boa noite, bom fim de semana. Rodrigo, você não fez palavras finais. Você gostaria de fazer palavras finais aí? Eu vou ser breve, né? Eu quero agradecer a todos aqui presentes, os meus amigos, os familiares, as pessoas que assistiram, que participaram, que interagiram na live. Independentemente de quantos fossem, eu já estava muito satisfeito e, pelo que eu vi, tem uma participação muito bacana. A Juliana, locação, atriz, participação, troca de ideias. Paulo, parça também, parceiro. Quase fizemos uma cena dele voando pela janela, mas não deu certo. Ao Danilo, meu irmão, vamos continuar, vamos pensar em coisas juntos. O Will também, nós vamos botar ele numas frias. Rafael Cardoso também vai ser o próximo ator, no próximo filme, com essa voz aí potente, né? E desejar a todos que se cuidem e nos cuidemos e a gente poder continuar nessa luta. E vou usar aqui uma frase que eu uso, vou dar um mini spoiler, que é lá no final, quando vocês chegarem ao epílogo do filme, eu estou dizendo, né, que a arte nos ajude a enfrentar, e eu diria transpassar, a agonia do nosso tempo. Um grande abraço a todos e a todas, e seguimos em frente, né, na luta. Poxa, Rodrigo, que pena que sou eu quem falo depois de você. Fiquei pequeno agora, hein? Mas não serei o último. Eu acho injusto a gente não pedir para o nosso oráculo, Will, pelo menos dar um oi, né? Merece, né? Will, dá um oi aí pro pessoal. Ô, pessoal, muito feliz de receber, de estar aqui na parte técnica da live, aqui, também ter feito a mixagem, a masterização, trabalhando a parte técnica para realização dessa composição, né, pelo Danilo Paziani. Os irmãos Paziani aí, numa empreitada, né, num trabalho muito sério, muito bonito, trazendo muita verdade, né, e trazendo por trás, né, do audiovisual toda uma mensagem, um trabalho também de autoconhecimento que nos levou a essa produção, né? Então, resumidamente, é isso, né? Eu entrei de cabeça nessa produção, na parte técnica, mesmo sendo músico também. Foi muito interessante estar como na produção do áudio aí, junto com o Danilo e com o Rodrigo também. Muito obrigado, gente. E sejam bem-vindos sempre ao meu canal, né, no meu estúdio, que é o Estúdio Casa. E valeu demais, Rodrigo, pela confiança, Danilo também. E um prazer conhecer também o Rafael, Paulo, a Juliana. Um abração para todo mundo. Ô, meus queridos e queridas, chegamos ao final. Uma alegria poder falar com todos vocês sobre a produção do Epifania, sobre cinema e arte, ainda mais nas graves condições pandêmicas que estamos vivendo em nosso país. Agradeço a presença do Rodrigo, da Juliana, do Paulo, do Danilo, a possibilidade de realizar esse bate-papo virtual sobre Epifania, que seja o primeiro de outras empreitadas cinematográficas. Agradeço também, claro, ao Will, nosso quinto membro, que garantiu o bom andamento técnico da live. Também agradeço a todos que acompanharam e interagiram conosco e, por fim, de coração pela oportunidade de participar deste evento como mediador e apresentador, que de alguma forma agora faz parte também da história do Epifania, não é?
Para todos, uma boa noite. Assistam agora o curta. Epifania, um abraço. Valeu, boa noite. Tchau. Tudo bom, galera? Abraço, até mais. Valeu. Beijo, Morgânia. Beijo, Isa. Valeu, galera. Cleide, Silmara, Mariana, todo mundo. Família Célia, Paziani Moraes. Célia, Rosalina, Marcos Dias. Valeu todo mundo aí. Vamos pro filme.